Você utiliza rótulos para que seu filho desperte para algo que ele precisa melhorar. Então você constantemente chama ele de teimoso, bagunceiro, desorganizado, brigão, chorão. Como é que anda aí? Como é que anda essa sua comunicação com ele para o que você precisa ensinar a ele a melhorar? Olá! Nosso vídeo de hoje está muito especial, hein? Eu te convido aqui, nessa pausa generosa, para você fazer uma reflexão. Como é que anda a sua maternidade? Como é que você pode melhorar a sua conexão com seu filho e diminuir as birras dele? A cada episódio aqui nesse canal eu trago para você uma reflexão e práticas para você começar hoje a mudar aí o clima da sua casa, hein? Meu nome é Lorena Vasconcelos, sou educadora parental e idealizadora aqui da Educação Generosa. Segue lá no Instagram, @educaçãogenerosa, que lá tem muito mais conteúdo. E hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo, que é sobre os rótulos. Como é que anda aí na sua casa em relação aos rótulos? Você utiliza rótulos para que seu filho desperte para algo que ele precisa melhorar? Então você constantemente chama ele de teimoso, bagunceiro, desorganizado, brigão, chorão. Como é que anda aí? Como é que anda essa sua comunicação com ele para o que você precisa ensinar a ele a melhorar? Então, olha só, Lorena, eu percebo que meu filho realmente é bagunceiro. Bagunça tudo, o guarda-roupa dele, ó, vira e mexe, tá lá uma zona. E eu chamo mesmo de bagunceiro para ver se ele desperta a arrumar aquele guarda-roupa. Ou então, Lorena, meu filho não me obedece. Eu falo 10, 20, 30 vezes para essa criança me ouvir, para essa criança ir lá fazer o que tem que fazer. É teimoso, Lorena, é muito teimoso. E aí, você utiliza desses rótulos achando que dessa forma seu filho vai melhorar o comportamento? Isso daí é uma crença da educação tradicional que a gente traz de forma automática, tá? É muito comum a gente falar, é natural. Não se sinta assim, a ET, que você é muito diferente, meu Deus, eu erro demais nisso. Calma, calma, porque é completamente normal. A gente cresceu ouvindo rótulos, né? Então, pra gente isso ainda é natural. E esse vídeo aqui é para você despertar para isso, despertar para uma comunicação mais respeitosa com a criança. Então, quando a gente fala sobre rótulos, a importância de você utilizar palavras positivas, afirmativas, para que você desperte algo em seu filho para ele melhorar, habilidades para que ele evolua, melhore em algum aspecto do seu comportamento, a gente está falando de um assunto muito sério, porque eu sei que é recorrente isso. Então é por isso que eu decidi gravar esse vídeo, para despertar isso em vocês, tá? Não chame seu filho de teimoso, pirracento, danado, hiperativo, brigão, isso daí não, tá? Para por aí, para a partir de hoje, quando você falar isso, você lembra de mim aqui, lembra da Educação Generosa e desse vídeo. Não é fazendo com que a criança se sinta pior que ela vai melhorar um comportamento negativo. Não é dessa forma que funciona. Jane Nelson, ela fala, as crianças se sentem melhor quando a gente elogia, quando a gente fala algo positivo, quando a gente utiliza palavras de afirmação com a criança. As crianças fazem melhor quando se sentem melhor. É assim que Jane Nelson fala. E é algo muito verdadeiro quando a gente traz isso para a prática. A gente tem avanços no comportamento da criança quando a gente primeiro identifica pontos positivos nela. Você tá vendo que o guarda-roupa da criança tá lá muito bagunçado, que a criança pega uma roupa e joga outra. A criança tira a roupa e joga lá no guarda-roupa sem dobrar. A gaveta você não acha uma peça fácil, é tudo muito misturado. Não chame de bagunceiro. Mude a sua forma de se comunicar nesse momento com ele. Traz ele para perto de você, se conecta, oferece ajuda e ensina. Ensina, faz do lado, faz junto. E aí você vai percebendo o seu filho amadurecendo e desenvolvendo certas habilidades que ele ainda não tem. Rótulos, eles são um costume da educação tradicional, onde a gente tem essa crença de que a gente, chamando a criança de algo negativo, né, despertando por uma característica negativa da criança, a gente vai fazer com que ela se sinta capaz de evoluir. É o contrário. A criança se sente incapaz de ser melhor. E outra, o nosso filho acredita na gente, tá? Seu filho acredita em você. Então, se você fala assim constantemente, esse menino é teimoso demais, teimoso, não obedece, não escuta,
Você acha que ele vai se sentir motivado a obedecer e a escutar? Não. Ele vai internalizar isso e vai dizer: pra que eu vou ouvir se ela me chama de teimoso, se eu sei que eu sou teimoso? Eu não vou ouvir, eu não vou obedecer, eu não vou cooperar, porque eu sou teimoso. Minha mãe fala que eu sou teimoso, então eu sou teimoso. Eu preciso fazer coisas para reforçar isso que ela faz. É dessa forma que funciona a cabecinha das crianças. Quando a gente rotula a criança, a gente tá colocando essa criança dentro de uma caixinha, dizendo assim: olha, você é isso. E ponto. O nosso filho não é uma coisa só. O seu filho não é uma coisa só para você ficar rotulando, chamando ele de teimoso, pirracento, briguento, chorão. Seu filho não é uma coisa só. Seu filho tem características, tem habilidades para serem desenvolvidas. Então não são rótulos que vai fazer seu filho fazer uma outra coisa melhor, se sentir motivado a melhorar um comportamento. Não. Seu filho não é uma coisa só, por isso não defina ele com uma característica apenas, com uma palavra, com um momento pontual do dia dele. Ele se frustrou, ele chorou, beleza. Não é por isso, não é por esse momento único do dia que ele é um menino chorão. A gente precisa mudar a nossa mentalidade, virar a chavinha mesmo para o desenvolvimento infantil. Observar a criança como um ser em desenvolvimento, ou seja, tem habilidades ainda a aprender. A gente tem adulto, imagine criança. Observe o que é que seu filho precisa melhorar, quais são as habilidades que ele ainda precisa adquirir. Ensine, treine, observe, acompanhe e aí perceba a evolução aos poucos. Percebeu que seu filho tá mesmo deixando muita roupa à toa, né? Espalhada pela casa, o guarda-roupa dele vive desorganizado. O que é que ele precisa melhorar? A organização dele. E aí é nisso que você vai trabalhar a partir de agora, vai agir de forma estratégica nesse ponto aí. Ajudar ele a arrumar o guarda-roupa, ensinar como é que ele coloca as roupas dele mais organizadas, mostrar para ele o sentido disso. Então, filho, vem cá. Olha só, quando a gente arruma o guarda-roupa dessa forma, é mais fácil de você achar uma peça que você queira achar, que você queira usar. É mais fácil para a gente localizar as coisas no seu guarda-roupa, você não precisa perder muito tempo procurando. O ambiente do seu quarto fica mais leve, mais divertido, mais atrativo. O seu quarto é um lugar muito especial para você, meu amor. É o lugar mais especial da casa para você. Então, a gente precisa deixar ele arrumado. Olha como é bom um ambiente organizado. Mostra o lado positivo da organização, para que a desorganização vá perdendo força e ele se sinta assim capaz de ser mais organizado, entende? É nesse sentido que a gente precisa atuar, precisa agir. Não é utilizando o rótulo de bagunceiro, desorganizado, que seu filho vai começar a ser mais organizado dentro do quarto dele, do ambiente lá que precisa organizar, dos brinquedinhos. Não. Então vamos parar um pouquinho para refletir sobre os rótulos que a gente anda utilizando aí com as crianças, tá? Principalmente quando a gente compara uma criança a outra. Olha como o quarto dele é arrumado, o seu é uma bagunça. Você puxou a seu pai, a seu tio, a seu avô, né? Olha ali, é todo pai, não sabe organizar nada. Quem nunca, né? Vamos parar um pouquinho para refletir sobre isso, mudar a forma como a gente comunica. A gente precisa falar com a criança também de forma intencional, porque é o tempo todo desenvolvendo um ser humano. Quando você pensar em um rótulo, tá? A partir de agora, pensei aqui num rótulo, Lorena, quase que eu falo que é teimoso, mas eu lembrei de você. Se essa criança não está me ouvindo, o que é que eu preciso mudar na minha comunicação, na minha postura, na forma como eu interajo com essa criança? Por que que eu tô precisando falar mais de uma vez para o meu filho ouvir? E aí a gente começa a agir nisso, nesse ponto. Não é rotulando, tá? Não é desabafando, colocando para fora uma coisa que você está sentindo, né? De forma negativa, para que a criança entenda que você não gostou de um determinado comportamento. Não é dessa forma. Não funciona assim. Os rótulos são justamente as crenças que a gente traz da educação tradicional, achando que os nossos filhos vão melhorar quando a gente fala deles no sentido negativo. Não é assim. Lembra aí de quando você era criança, alguém te rotulou de alguma forma? Aquele rótulo que aquela pessoa, aquele adulto colocou em você, tinha realmente sentido? Como você se sentiu ao ser chamada daquela forma? Vamos parar para pensar sobre isso, tá? De que forma os rótulos impactam no desenvolvimento da criança? Como é que a minha comunicação está sendo assertiva ou não aqui na minha relação com meu filho? Será que eu estou me conectando ainda mais com ele quando eu me comunico?
Ou será que eu estou me desconectando com ele, me afastando dele, causando desmotivação, desconfiança, insegurança dele comigo? Isso tudo a gente precisa ficar atento quando a gente educa crianças. Não utilizem rótulos, comecem a pensar, ao invés de rotular, pensar em qual habilidade que seu filho ainda precisa adquirir. Se ele está chorando muito, por que ele está chorando muito? Será que ele não está conseguindo verbalizar aquilo que ele está sentindo? Por que essa criança está assim, dessa forma, tão emotiva, sensível? Qual é a necessidade dela aqui por trás disso, que não está sendo atendida? Como eu posso ajudar essa criança a melhorar nesse aspecto que ela está precisando? E não rotular apenas como chorão. E aí, quando a gente rotula, é como se a gente lavasse as nossas mãos. Não é mais sobre mim, a mãe, é sobre essa criança. Ele é assim mesmo, pronto, e acabou. E aí a gente não traz a responsabilidade pra gente, que é: como eu posso ajudar essa criança a desenvolver tal habilidade? Se meu filho tá batendo muito, tá sendo agressivo, a gente não vai rotular como briguento. Não é dessa forma que a gente ajuda a criança. Pelo contrário, a gente reforça um comportamento negativo, fazendo com que ele aconteça cada vez mais. Então, os rótulos, sim, intensificam as birras. Vamos prestar atenção na nossa comunicação com a criança. Ajude seu filho a desenvolver habilidades que ele ainda não tem. Essa responsabilidade é sua. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte aqui esse canal, esse vídeo, compartilha com outras mães amigas, se inscreve também, ativa o sininho porque você recebe as notificações em primeira mão e consegue assistir esse vídeo mais rápido, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo episódio.